presidenciáveis ou o próprio presidente deve ir em podcast? Claro que sim. Claro que sim. Inclusive, eu acho que é uma ferramenta que o Bolsonaro e qualquer outro candidato deve usar, porque é uma nova mídia, é um novo formato que está por aí. O jovem consome, o idoso consome, minha mãe consome, entendeu? É muito bacana. Inclusive, eu acredito que é uma excelente oportunidade para o Bolsonaro realmente começar a se mostrar. Quem assistiu o podcast, tanto esse do Rica quanto o do Igor, que ele foi anteriormente, que, aliás, Ricardo, ele também teve índices de audiência gigantescos. Onde ele está indo, ele está tendo índices de audiência gigantescos, ao contrário do seu maior adversário político, que eu não vou falar o nome aqui, vou deixar para o Léo falar daqui a pouquinho. E ele teve índices astronômicos aí de audiência. É uma oportunidade para as pessoas o conhecerem como ele realmente é. Autêntico, ele é daquele jeito, quem vota nele sabe muito bem que o pacote é completo, é daquele jeito e é assim que é e não vai mudar. Ele mesmo falou com a assessoria dele, ele, em alguns momentos cita, eu já falei pro fulano, ciclano, eu sou assim mesmo, o pessoal me corneta direto aqui, mas não tem jeito. É uma excelente oportunidade. Inclusive, quem acompanhou pelo chat, quem pôde ver ali, pôde observar também, Ricardo, que muitas pessoas comentaram: poxa vida, não sabia que era assim. Caramba, foi desse jeito? Pois é, acho que vou mudar de ideia. E muita gente está, a partir de agora, confiando, se não observando um pouco mais o presidente da República e reparando que ele fala em resultado. Não fica de politicagem. O presidente tem um projeto de Estado e não um projeto de governo. Então, quando ele fala dos resultados que ele tem apresentado, que eu acredito vai ser a tônica da campanha eleitoral dele daqui para frente, Ricardo. Eu quero perguntar para a única pessoa aqui, a única pessoa que é uma jornalista de fato, apresentadora, meu amigo, Carla Ceccato. Quantos anos você ficou há quantos anos você está apresentando no jornalismo? Eu tenho 24 anos que eu sou jornalista. Você começou com 2 anos? Com 20, eu tenho 44. Porra! Você viu que eu fiz uma brincadeira aqui, obrigada, né? obrigada. Mas, Carla Ceccato, você que é profissional aí a TV está perdendo espaço? Você acha que essa linguagem do podcast, ela atropelou a TV tradicional? Infelizmente, não. A TV ainda tem um espaço gigantesco para grande parte da população brasileira, porque a gente tem essa mania de achar, 500 mil é bom. É bom, mas só que somos 200 milhões de brasileiros. A gente precisa chegar ali nos rincões do Nordeste, chegar onde as pessoas que não têm acesso à internet não chegam. Essas pessoas que precisariam conhecer o Bolsonaro. Infelizmente, quem consome esses podcasts, a maioria das vezes, são bolsonaristas ou pessoas que já apoiam o presidente. O meu sonho é que as pessoas pudessem ver na TV aberta, que tem muito mais alcance, no rádio, que tem um alcance enorme, quem é verdadeiramente o presidente, o que ele tem feito. Porque o que a gente sabe é que a grande parte da mídia, aliás, quase toda, tem feito uma escalada de violência e de acusações e de deméritos em relação ao nosso presidente, que a população fica apavorada. Já uma pessoa na rua outro dia me falou: Carla, é sério que Bolsonaro... Ele não conhece o Bolsonaro, porque todo dia ele apanha nas principais emissoras. E eu, infelizmente, gostaria que esses podcasts chegassem a muito mais gente, mas não chegam em quem eu gostaria que mudasse o voto para o Bolsonaro, que isso sim faria ele ganhar as eleições. Leonardo, eu quero saber o seguinte, você acredita que o debate, né, aquele debate televisivo, como disse a Carla, que vai pegar ali milhões e milhões de pessoas, como ela mesma disse, tudo bem, um podcast dá 3, 4, 5, 6... O do Lula deu 20 mil. Não, o do Igor já passou de 15 milhões. Já passou de 15 milhões. Já passou de 15 milhões. Mas eu quero saber o seguinte, Leonardo. O debate ainda, aquele debate tradicional de televisão, ele ainda é importante? Com certeza, com certeza. Num país como o Brasil, ainda existem milhões de pessoas que não tem acesso à internet. É inimaginável, né? Porque hoje, antigamente, era muito difícil, né? Na década de 90 surgiu aqueles blocões, né? Aqueles celulares gigantescos, só serviam para ligar e atender chamada, e depois, com o passar dos anos, a entrada dos anos 2000, os smartphones, e começou a se popularizar
a internet, os celulares, e hoje todo mundo praticamente tem algum celular. Mas, por incrível que pareça, inclusive eu me deparei com esses dados esta semana, milhões de pessoas ainda não têm acesso à internet. Então, sem sombra de dúvidas, a televisão ainda é um meio pelo qual as pessoas se informam. A Dona Maria, né? Eu vejo minha avó, por exemplo, que é uma senhora de 82 anos de idade, eu chego na casa dela para visitá-la, ela tá lá... E você que informa ela? Jesus amado, que medo da Dona Maria, coitada. Informo e ela vota nos candidatos que eu sugiro aí. Esse era meu medo. Tem que trazer a Dona Maria aqui, ó. Não, Dona Maria, você está convidada. Um beijo, Dona Valdeirês. É Valdeirês? Valdeirês, Dona então, Valdeirês. Dona Valdeirês. Baiana. Entendeu? Do Acarajé. Do Acarajé. Assiste, acompanha. Como é que ela chama? Dona Valdeirês. Dona Valdeirês, um beijo. Estou esperando aquela buchada que eu quero comer ali junto com a senhora com muita pimenta, mas a senhora está convidada para a senhora ouvir a verdade aqui, não ficar ouvindo só o seu netinho. Eu vejo que é o retrato, é o retrato de milhões de pessoas no país que assistem esses programas jornalísticos, sensacionalistas, ou esses de diversas emissoras de televisão aberta. Então a televisão aberta e fechada também, em menor escala, ainda são fontes de informação muito consumidas, e os debates de televisão fazem diferença. Tanto que agora, depois do primeiro debate para governador do estado de São Paulo, já houveram algumas mudanças em termos de Tarcísio, Haddad, Rodrigo, e a gente verificou essas mudanças por conta do desempenho de cada candidato no debate. Então os debates são levados em consideração, as pessoas estão mais politizadas, as pessoas não estão mais como antigamente, em que elas sabiam o nome de todos os jogadores da seleção brasileira e não sabiam de sequer um ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje as pessoas sabem os nomes dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e não sabem escalar todos os jogadores da seleção brasileira. Então é importantíssimo que a gente também foque e olhe para o que as grandes emissoras de rádio e televisão estão fazendo, estão divulgando, estão informando, porque elas ainda assim são fontes extremamente consumidas de informação. Show de bola. Negão, como é que você viu o desempenho do Lula e do Bolsonaro em relação ao podcast? Como é que você acha? Quem se deu bem? Quem escorregou? Quem poderia ter ido melhor? Me dá um passe. Quem se deu melhor na linguagem no formato podcast? Por incrível que pareça, quem se deu melhor nesse tipo de linguagem, acredite ou não, foi o Ciro Gomes. Porque Cirão do coração. Esse já tá ligeiro com o negócio de podcast há muito tempo, não é à toa que ele tem o dele. No embate entre Lula e Bolsonaro, é até meio covardia a gente comparar os dois, porque na mesma hora em que estava tendo a live do Rica Perrone, que é sempre bom a gente lembrar que ele só tinha 300 mil inscritos. Ele não era um canal como o do Flow, ele não era um Podpah, ele não era um Pod Delas, que é onde o Lula logo vai. Ele era um canal pequeno, 300 mil inscritos. E ele conseguiu colocar 454 mil pessoas para assistir o presidente. Só para fazer uma grandeza, só para o pessoal de casa entender. O do Flow, ele tinha 4 milhões de inscritos. 4 milhões de inscritos. E do Rica, 400, ou seja, 10%. Não, menos, que é 300 mil inscritos. Menos de 10%. Isso. E ele quase conseguiu a mesma audiência. Exatamente. Só para o pessoal de casa que de repente o Rica bateu o Bolsonaro no Rica Perrone, bateu o Lula no Podpah, que já tinha 3 milhões de inscritos. O que vocês têm que entender é o seguinte, nesse mesmo momento em que o Bolsonaro estava fazendo a sua entrevista lá no Rica Perrone, o Lula e o Janones... Eu ouvi de fontes que a ideia foi do próprio Janones, não foi do Lula, abriram uma live para falar umas fake news sobre o auxílio emergencial. Tinha 17 mil pessoas assistindo o Lula, 17 mil pessoas assistindo o cara que, segundo as pesquisas, ganha de todo mundo e, se vacilar, ganha em primeiro turno. 17 mil pessoas. E ao mesmo tempo, não eram em momentos diferentes, ao mesmo tempo... Num canal menor, porque o canal do Lula é um canal com mais de 500 mil inscritos, num canal menor, estava o Jair Bolsonaro dando um show. É fácil pro Bolsonaro ir nesses podcasts só e falar e ter audiência? Viu, Negão? Só para falar em números também. O do Janone, que ele tem, acho que é 8 milhões de seguidores no Facebook. No YouTube ele tem 1 milhão e 300. Ele é muito grande no Facebook. Tava com 16 mil espectadores. Isso. 16 mil. É porque assim... A taxa de engajamento... Não, é porque assim, o Lula não engaja. O Lula não engaja, boa parte por causa do PT, que nunca levou a sério
a internet e boa parte porque ele já tem uma mídia, ele já tem a televisão. Esses dias uma uma apresentadora da Globo deu a notícia dessa última pesquisa Equest, se eu não me engano, o antigo Ibope. A mulher estava sorrindo. Ela estava feliz porque na pesquisa o Lula aparecia em primeiro lugar. Então eu acho que por isso o PT não se... A IPEC é o antigo Ibope. A Quest é outra. Ah, tá. Então é o IPEC. Aqui era o antigo Ibope. IPEC. A mulher deu a notícia sorrindo. Então, tipo assim, o Lula já tem uma mídia. O Bolsonaro não. O Bolsonaro tem a internet. A televisão, como um todo, bate no Bolsonaro dia sim, dia também. A própria Carla já falou sobre isso aqui. Eu acho que o Bolsonaro deveria ir em todos os programas. Eu acho que o Bolsonaro deveria ir no Roda Viva. Eu acho que o Bolsonaro tem que ir na Globo. Eu acho que o Bolsonaro tem que ir na Record. Eu acho que o Bolsonaro tem que fazer... Tudo bem que ele é o presidente do Brasil, para ele vai ser mais difícil o que eu vou falar agora. Mas eu acho que tem uma coisa que o Lula tá fazendo e o Bolsonaro não tá, que é dar entrevista para rádios de interiores e tal, porque assim, a internet chega longe, mesmo hoje em dia, porque assim, em 2018 o Bolsonaro ganhou só com a internet. Você não tinha fibra ótica, certo? Eu lembro que a minha internet na época era de 10 mega e eu já tava gastando uma bala com isso, entendeu? E em muitos lugares não chegava. Hoje a gente já tem fibra ótica, praticamente em todo o Brasil você tem um 4G, mesmo em cidades mais afastadas, você consegue pelo menos mandar uma mensagem por WhatsApp, onde você ainda tem aquele tipo de internet cabeada ainda, que é lenta, mas ainda dá para você trabalhar. Então a internet chega em todo lugar. Mas as rádios chegam mais longe ainda. Assim como as emissoras de televisão chegam. Eu dou o maior apoio dele lá na Globo e fazer o mesmo show que ele fez em 2018. Eu dou o maior apoio dele ir no Roda Viva, fazer o mesmo show que ele fez. Eu dou o maior apoio dele estar na frente da Miriam Leitão, lá com os outros jornalistas, Concordo. porque ele só vai enfrentar gente que está contra ele. Aqui, a Jovem Pan é a única rádio em que você vê isso. Você vê aqui o Leonardo, que é mais à esquerda, você vê aqui o Fabiano, que já é mais à direita, a Carla, o Ricardo. Nas outras emissoras não tem isso. Nas outras emissoras é esquerda e pronto. Não tem alguém para fazer um contraponto. E quando o cara tem que dar uma notícia que seja favorável ao governo, é sempre um despiorou, é sempre um mais, é sempre um infelizmente temos notícias boas, entendeu? É esse tipo de coisa. O Bolsonaro deu um show, provavelmente ele vai dar mais shows ainda, e eu queria muito entender como funcionam essas pesquisas, porque é muito difícil achar um petista na rua, entendeu? Assim como também o Lula não engaja em nada. Fica bem difícil. Fabiano, vamos lá. É uma pergunta que não quer calar. Manda. Será que essas pesquisas estão corretas por conta que justamente tem muita gente que não frequenta as redes sociais, apesar que hoje a gente tem mais de 200 milhões de aparelhos e celulares tá? Habilitados, ou seja, tem mais aparelho de celular habilitado do que gente. Do que gente. Nós conseguimos, através dessas grandezas que nós falamos, sobre engajamento, tanto é que o Bolsonaro hoje é a maior personagem política em termos de engajamento do mundo. Sim. Do mundo. Em termos de... tanto é que quando falaram das cartas, Parece que ele tem 21 milhões de seguidores a mais que o Lula. E pior de tudo é engajamento. Por exemplo, a carta da democracia, quando o Lula retuitou, teve acho que... 6 mil curtidas. 6 mil curtidas. E do Bolsonaro, criticando a carta, não a democracia, a carta, teve mais de 300 mil curtidas. A gente pode usar o engajamento como um parâmetro de pesquisa, de opinião pública, ou é completamente díspare do que está acontecendo na realidade do Brasil? Ricardo, eu vou concordar com o que você falou, aliás, com a Carla também, com o Negão, que as mídias, hoje, elas estão começando a conviver juntas, né? A Carla tem toda razão, o Negão. O próprio Léo citou que não chega em todo mundo a internet ainda, né? E a televisão e o rádio chegam, mas eu acredito que elas vão concorrer e um dia vão se equiparar. Agora, falando sobre o que você falou, posso falar da minha experiência, Ricardo. Eu sou jornalista também, eu acompanho o presidente toda vez que ele vai lá na minha região, na Baixada Santista, né? E ele já foi 8 vezes, se hospeda sempre no quartel, e sempre que ele vai lá, tem uma multidão o esperando. Sempre que ele vai lá, tem uma multidão o esperando. Aí ele pega, sai de moto. Quando ele sai de moto, ele faz questão de parar, conversar com todo mundo, muito acessível. Inclusive, uma colega minha, repórter,
novata lá do SBT local, se eu não estou enganado, conseguiu falar com ele durante 1 hora ao vivo, na praia, ele de chinelo, bermuda, tinha acabado de descer do jet ski. Isso mostra o quanto ele está acessível. Não é difícil da gente encontrar imagens dele por aí, qualquer lugar do Brasil, Juiz de Fora agora, né, onde ele reuniu multidões. Então fica a pergunta, quem é que está sendo pesquisado? Para quem estão sendo... Você que está em casa, perguntaram para você já em quem você vai votar? Mas perguntaram assim, quem é o seu candidato à presidência? E mostraram os nomes? Dessa forma, E eu vou direta? completar a sua pergunta, não querendo tirar o seu tempo. Pois não. Essa mesma pergunta, assim, alguém já te entrevistou? Agora, a segunda pergunta, você já compartilhou alguma coisa de política? Ou você já curtiu alguma coisa de política? Porque pra gente saber se essa pessoa também se engaja dentro das redes, entendeu? Exatamente. Isso é legal. Então escreva aqui, Exatamente. depois quando for aqui pro YouTube, escreva aqui, ó, tipo, eu já fui entrevistado, ou eu já compartilhei política, ou eu já me envolvi, dei um like, ou coloquei no grupo da família. E se você achou que a pergunta que te fizeram foi tendenciosa ou foi neutra?